vídeos hoje sobre Spring Boot, e na verdade, para falar de Spring Boot, eu tenho que falar de uma série de coisas, né, para a gente poder entender bem, tá? O Spring Boot antes de eu chegar e já fazer um código do Spring Boot com vocês. Então, assim, prepare-se que vai ser talvez um vídeo um pouco longo, mas que vai desmistificar algumas coisas e vocês vão entender bastante coisa também, tá? Antes de eu chegar no Spring Boot em si, tá, antes de eu começar eu vou falar com vocês o seguinte, eu vou tentar, ao invés de ter um material, uma ferramenta, eu vou tentar me pautar o máximo possível na internet, no próprio site do Spring Boot para tirar as documentações necessárias, que é até uma forma de vocês poderem se envolver, entenderem e buscar o que vocês precisarem a mais lá dentro, tá? Então vamos lá, né? Eu estou falando de Spring Boot. E antes de eu falar de Spring Boot, eu quero diferenciar três coisas com vocês: API, biblioteca e framework, tá? Esse texto que eu botei aqui foi só para organizar, mas eu tirei daqui do Stack Overflow, tá? Então eu só copiei daqui do Stack Overflow para ficar mais organizado para vocês entenderem a diferença de API, biblioteca e framework, porque nós vamos, até mesmo daqui para frente, né? Agora eu estou falando de Spring Boot, mais para frente eu vou falar com vocês de React.js, vou falar de React Native, vamos falar de Bootstrap. Então nós vamos falar de uma série de tecnologias e essas tecnologias, elas na verdade são ou APIs, ou bibliotecas, ou frameworks. Tem hora que eu vou falar, isso aqui é uma biblioteca, isso aqui é um framework. Então é importante a gente saber muito bem a diferença dessas três coisas, né? API é um conceito, tá? O API, ela na verdade não é um código, não é uma implementação. A API, na verdade, ela é muito mais uma especificação. Então, conforme está escrito aqui, né? É um conceito mais abstrato que define formas de executar uma tarefa específica. É a maneira que o seu código se relaciona com uma biblioteca. Então, vamos lá, né? Você está usando uma biblioteca e essa biblioteca é como se ela disponibilizasse meios de acesso a ela, né? Por exemplo, funções, né? Eu estou lá programando em C, peguei uma biblioteca, né? Faço o include, né? E essa biblioteca deixa, né? Através do TAD, caminhos de acesso a ela, né? Então, é uma API. Então, eu consigo, é como se fossem os meios que eu tenho para me comunicar com essas bibliotecas, tá? Então tá aqui, né? A API é para acessar serviços externos à aplicação, e frequentemente isso é verdade. Se fosse sempre verdadeiro, como manipular uma string, não seria uma API. Muita gente usa o termo API para outras coisas relacionadas, web service, etc. E a gente vai ver mais para frente que não é. Mas o provimento de serviço, tá? Que é uma API, tá? Então, tem uma API, né? O web service tem uma API, mas ele não é a API, né? Podemos dizer que a API é a documentação que determina como um programador pode realizar uma tarefa através de uma biblioteca. Então, eu estou usando o exemplo lá do C, né? Porque eu acho que é mais padrão para todo mundo, né? Então, quando eu faço um include lá de um stdio, né? Eu sei que tem um CIN, que tem que usar maior, maior, COUT, tem que usar menor, menor. Então, quais são os comandos e como que eu tenho que usar, ou né, a IOStream, que eu uso, printf, scanf, aí tem que usar %d, etc. Tal. Essas definições de como é para usar essas coisas é uma API. Né? Óbvio, né, que é possível ter uma API que não tem nenhum tipo de especificação, né? Por falta de documentação, mas a API está lá, porque eu só tenho esse caminho para usar aquela biblioteca. Tá? Então, na verdade, vamos pensar o seguinte: a API é a especificação de como eu uso uma biblioteca. Não é sobre a implementação em si. É sim como eu posso usar aquela biblioteca. Tá? Então, isso é uma API. Então, muitas vezes fala, vou usar um web service, então vou usar uma API. Não. Você vai ler como é para usar aquele web service. E para ler como é para usar aquela web service, é você buscar na API aqui, né, a especificação. A biblioteca
é uma implementação das APIs, né? Muitas vezes encapsulada, eu não sei como é, não preciso ler, né? Mas está lá, é a sua própria implementação. Ela é concreta, tá? Uma biblioteca pode conter implementações que são públicas e outras que não são privadas, né? Então as públicas, né, todo mundo usa, as privadas não. Você usa a biblioteca, usa só o que você precisa. Então, assim, é como se fosse um programa, talvez não executável, em que eu tenho meios de usá-lo dentro do meu programa. Tá? As bibliotecas podem ser externas, né, como por exemplo os web services. Eu uso essas bibliotecas, né, de forma usando o HTTP, né, mas ela pode ser interna também, como eu pego um ponto jar do Java, coloco na minha aplicação e chamo aquelas bibliotecas. Tá bom? Então, isso é uma biblioteca que é bem claro. E o framework? Na verdade, o framework ele é um conjunto de bibliotecas que você enxerga de uma forma bem completa. Você encapsula várias bibliotecas e aí cria tipo uma semi-aplicação pronta para um determinado fim. Então, vou usar um framework de persistência. O que vai ser esse framework de persistência? Então, eu vou trabalhar com várias bibliotecas de persistência e ela vai me fornecer uma API única para uso de todas essas bibliotecas. Então, eu não tenho que me preocupar, agora eu vou usar a biblioteca A, agora eu vou usar a biblioteca B ou vou usar a biblioteca C. Não. Entendeu? Cria-se uma API para o framework e esse próprio framework gerencia qual biblioteca ele vai acessar aquilo lá. Então, o framework é como se fosse um conjunto de bibliotecas. Tá? Ele toma conta para você, fazendo essas coisas ficarem funcionando de forma muito mais automatizada. Tá bom? Então, aqui tem um desenho bem interessante. Tá? Tem aqui o nosso código, que eu posso chamar uma biblioteca ou eu posso trabalhar com um framework. E esse framework contém bibliotecas, tá? E aí, obviamente, no meu código é diferente, né? A biblioteca eu chamo o framework, é ele que chama o meu código para as coisas funcionarem. Tá bom? Então, só para diferenciar, para a gente poder começar a brincadeira, a diferença de API e biblioteca, eu espero que tenha ficado claro, mas vocês vão ler aqui, de repente, depois, no link lá. Tá. E aí, o que eu vou falar com vocês? Vamos falar de Spring Boot. O que é o Spring Boot, né? E por que eu quero adotar o Spring Boot? Eu acho que eu posso chamar assim, o Spring Boot você vai ver muitas vezes sendo chamado até mesmo de aplicação, mas não é, ele é um framework. É um framework que te encaminha para desenvolver uma aplicação web completa. E é interessante o Spring Boot porque ele gerencia diversos outros frameworks. Tá? Então, é interessante que tudo que a gente deveria fazer bem à mão, mesmo usando frameworks, com o Spring Boot não vai ocorrer isso. Com o Spring Boot, eu vou conseguir trabalhar com uma API para poder interagir com diversos frameworks. Então, esses diversos frameworks vão estar ali por trás. Tá? Então está aqui, Spring Boot makes it easy to create standalone, ou seja, o Spring Boot torna fácil criar aplicações únicas, né, ali, que rodam independente, né, com graus de produção, né, baseado, né, no Spring. O Spring, que é um framework that you can just run. É interessante isso. Você usa o framework e apenas executa. Então você vai, óbvio, customiza para o seu caso e apenas executa. Tá? Então, aqui tem todo, esse é o site do Spring Boot, spring.io, tá? É bem interessante, o Spring Boot tem um overview, tem um learn, que aí você tem vários referenciais, várias documentações, tem os guides, tem os guides, né, que te ensina, por exemplo, a fazer o que eu vou fazer hoje com vocês, que é construir um web service RESTful, que é o que nós precisamos para poder desenvolver o nosso objetivo. E tem exemplos aqui também. Tá? Uma coisa interessante para a gente aqui, deixa eu voltar aqui para a gente, só para a gente poder entender. Uma coisa bem interessante que a gente tem que levar em consideração é que o Spring Boot para a gente aqui,
Spring Boot para a gente aqui. Ele vai integrar algumas tecnologias importantes. A primeira é a JPA. JPA é um framework de persistência. Tá? E ele também envolve aqui uma biblioteca, o Jersey. Aí já é uma biblioteca, que é uma biblioteca para trabalhar com REST API, que é os Web Services. Então, assim, o importante para a gente é saber que o Spring Boot vai trabalhar principalmente com essas duas tecnologias. E mais, tá? Uma coisa bem interessante também, que ele até fala aqui, né? Ele tem um Embedded Tomcat, tá? Ou seja, ele mesmo tem um servidor de aplicação interno. Então você vai criar a aplicação e vai executar a aplicação diretamente, tá? Então isso é muito importante também. Bom, vamos lá. O que é o JPA? Vamos explicar rapidinho o que é o JPA e o que é o Jersey. Para que serve, né, o JPA e para que serve o Jersey? JPA. O JPA, ele suaviza os nossos problemas em termos de persistência, tá? Então, o que acontece? Nós vamos ter um database. Ok. Aqui, então, está o nosso banco de dados. E em cima desse banco de dados, obviamente, nós estamos falando de Java, né? Spring Boot, etc. Está rodando dentro do Java, tá? E dentro desse... E para esse banco de dados, nós temos uma coisa em Java chamada JDBC. O JDBC, para funcionar, ele precisa de um driver. O que é um driver? O driver é uma biblioteca que define como o JDBC trabalha com aquele banco de dados específico. O JDBC, ele funciona, teoricamente, com qualquer banco de dados, desde que ele tenha o driver daquele banco de dados. Então, eu posso trabalhar com Postgres, SQL Server, Oracle, MySQL, e aí vai. Desde que eu tenha o driver. O JDBC lê essas especificações do driver e ele se comunica com o meu banco de dados. Viu? E aí, obviamente, o que o JDBC precisa para poder operar? Ele precisa, basicamente, de SQL. Então, você envia SQL, né, e recebe de volta result sets. Result sets que são as respostas, né, de dados do JDBC. Muito bem. E aí entra o JPA. Aqui entra o JPA. Como assim, Alan, aqui entra o JPA? O JPA me deixa transparente isso. Então, eu programo com as minhas classes. Tá? E que classes são essas? Essas classes são classes Java, Pojo, né? Simples, sendo que com algumas anotações. E aí isso transforma, ele não chama essas classes de classes, ele chama essas classes de entidades. Tá? Então nós vamos ter entidades. Entidades. Tá? Então essas classes não vão ser chamadas de classe, vão ser chamadas de entidade. Por quê? São classes comuns, simples, Java, com gets e sets, toString, equals, normal, como vocês viram em qualquer programação orientada a objeto, mas com anotações que definem como que deve trabalhar com o banco de dados. Então, isso aqui é uma chave primária, isso aqui é uma associação, isso aqui é um atributo, isso aqui é uma tabela, etc. Então você tem anotações, arroba, alguma coisa que vai definindo de que forma essa classe deve operar. Isso é um lado. Tá? Por outro lado, você também vai ter o que a gente chama de repositório. Epa, canetinha aqui deu. Repositório. E o que são os repositórios, na verdade? Os repositórios são os meios de acesso. Então, essas SQLs, esses result sets, eles são comunicados através desses repositórios. Então, você manda funções, o JPA interpreta, manda, faz o que tem que fazer, devolve e chega para cá lendo isso aqui.
Tá? Então, na verdade, como que eu vou trabalhar com o JPA? Eu vou trabalhar orientado a objeto. E como que o JDBC trabalha? Relacional. E quem faz essa tradução OO relacional? O JPA para a gente. Essa é a ideia básica do JPA que eu estou explicando para vocês. Daqui a pouco a gente vai implementar, vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Se vocês quiserem saber um pouco mais como que funciona, você tem aqui o Spring Data. No Spring Data ele vai explicar. O Spring Data, aqui você tem o Spring Data JPA. Ele tem toda a documentação do Spring Data JPA, como que funciona, e tem aqui como que... Tá? Então, é isso aí. Que é o que eu vou usar. Bem, o outro que eu falei com vocês é o REST API, que eu vou usar basicamente com vocês o Jersey, né, que é o REST API. E aí, o que é isso? Basicamente, somos nós definimos um meio de acesso via HTTP. A nossa aplicação vai estar aqui. Tá? E aí ela vai extrair informações via HTTP e o que vai trafegar aqui dentro, na verdade, JSON, que é um tipo de XML, vamos botar assim. Tá? Que se tornou um padrão hoje de comunicação de dados pela internet. Então, o seu front-end vai estar aqui, ele vai fazer requisições HTTP, e aí essa API REST, né, essas requisições vão seguir as especificações das implementações desse REST, que usa a biblioteca, que eu vou usar a biblioteca Jersey para fazer isso. Tá? E aí o que vai acontecer? Quando chegar aqui, ele vai ler esse dado, esse cabeçalho HTTP, vai interpretar dentro de uma função Java e aí vai rodar um Java normal. Quando terminar, ele devolve de novo isso através também de uma requisição Java. Né? Lembrando que essa comunicação REST API ela pode ser do tipo GET. Nós vamos implementar só GET e POST, mas ela também pode ser do tipo PUT, tá? GET é quando eu quero ler. Então, eu quero lista de clientes. Aí você chama um GET e ele te devolve um JSON com a lista de clientes. POST, eu quero gravar um cliente. Aí você dá um POST e manda um objeto cliente em formato JSON. Ele recebe isso e aí persiste no dado aquilo ali, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então nós vamos suavizar a implementação tanto do JPA quanto dessa REST API usando o Spring Boot, que automatiza todo o processo, porque é um framework que é um composto de frameworks e bibliotecas, e aí a gente trabalha direto com ele. Nós vamos desenvolver uma aplicaçãozinha bem simples, tá? Para poder testar. Eu vou criar uma classe aluno. Esse aluno vai ter um ID, um nome e um endereço. Tá? E aí vamos alocar esse aluno, e aí vamos criar aqui então uma turma. Tem um número e tem uma disciplina, que é um texto. E aí vamos alocar o aluno a uma turma. Uma turma pode ter vários alunos, tá? Então é bem simplesinho, é só para a gente poder entender como é a implementação do Spring Boot. Vamos lá então, vou aqui no Spring Boot, estou aqui. Se eu for em Samples, eu tenho o Initializer, importante esse Initializer. É onde nós vamos criar, deixa eu fazer aqui, Spring Boot Initializer, pronto. Deixa eu clicar aqui, pronto. Então tem aqui o start.spring.io, que é onde a gente cria o projeto que a gente precisa criar, tá bom? Então vamos criar o projeto por aqui.
Eu posso criar o projeto por aqui, aqui eu defino todos os parâmetros do meu projeto, mas não vou fazer por aqui, tá? Só estou mostrando porque na internet vocês vão procurar e vão ver isso aqui. Não vou fazer por aqui. Então eu vou abrir o Visual Studio Code. Tá? E aí, de cara, vamos ver aqui. Questão de extensões. Vou abrir aqui para eu mostrar para vocês as extensões que eu uso, tá? Que são essenciais para você ter, tá? Então você vai precisar para esse projeto, tá? O Java Extension Pack, que ele já instala todas essas extensões que estão aqui, tá bom? Java Extension Pack, tá aqui, então ele já vai instalar praticamente tudo que a gente precisa, tá? Mas, além disso, tem também o REST, o Spring Boot Extension Pack também, tá? Então você vai instalar o Java Extension Pack e o Spring Boot Extension Pack, que nele também traz essa série de bibliotecas aqui que são necessárias para a gente poder operar com ele. Recomendo também, e eu vou usar o REST Client, tá? Que é para a gente poder fazer os testes, porque teste de GET a gente faz no browser, mas de POST já é mais complicado. Então aqui já nos facilita bastante, tá? E aí aqui tem outras firulas que eu uso, tipo Black Pair Colorize, que ele sai pintando as cores, mas aí já é firula. O importante para mim o que é importante para a gente aqui então é isso, é o Java Extension Pack e o Spring Boot Extension Pack, tá bom? Bem, uma vez feito isso, o que vocês vão fazer? Ó, vou fechar aqui, ele vai estar nessa cara aqui sem nenhum projeto, tá? Instalou esses pacotes, ele já te leva a tudo isso. E aí você vai dar um Ctrl Shift P no Windows e vai procurar, aí você vai fazer um Spring, vai ter a opção Create a Maven Project. Create a Maven Project, tá? Que é para você criar um projeto Maven, que é o que a gente quer, tá? Então nós vamos criar a Maven Project. Ele vai me perguntar qual versão do Spring Boot eu quero usar, tá? Nós temos aqui algumas versões, 2.4.2, 2.5. Observe que essas que estão em snapshot, quer dizer que ainda estão em testes. Essa M1, ela está terminando os testes, mas ainda está em teste. Então, estável, você tem a 2.4.2 e a 2.3.9. Eu vou usar a 2.4.2, que é a mais nova, então estável, tá bom? Então, ele vai me perguntar qual linguagem que eu vou usar. Óbvio que a gente vai usar Java, tá? Aí aqui ele vai te perguntar o grupo, tá? Ou seja, vamos supor que a sua empresa seja google.com, então vai ser com.google, né? Empresa.com.br, então vai ser br.com.empresa, tá bom? Eu vou deixar o vou botar assim, ó, org.aula, tá bom? Aula, org.programação. org.prog. Tá? Então, org.prog. E aí ele quer também um nome. O Artifact ID é o nome do projeto, né? Vamos fazer aqui um exemplo de escola, né? Então vamos botar aqui escola. Tá? Se eu quero que ele seja empacotado em jar ou or, nós vamos usar o jar. E aí o Java Version, eu recomendo você usar a versão 11. A versão 8 está muito antiga. E a versão 14 está recente demais e não é compatível com muita coisa. Então, assim, ainda tem muitas coisas que não são recomendadas. Então, melhor a gente usar a 11, que é a mais redondinha para agora. Aqui agora nós vamos escolher as dependências que nós vamos precisar para desenvolver esse projeto, tá? Quais são as dependências necessárias para isso? Vamos lá então, vamos trabalhar com esse. Primeiro vou trabalhar com esse Spring Boot DevTools. Isso aqui é legal porque ele faz uma coisa chamada Library Load. Ou seja, qualquer alteração que fizer no código, ele já muda no servidor sem eu precisar limpar, construir, etc. e tal. Quem já programou comigo usando lá o Payara e tudo mais,
sabe o quanto isso é chato e tedioso. Então, isso aqui resolve bem esse problema, tá? Muito raro os momentos que vocês vão precisar parar e rodar de novo o servidor com isso aqui, tá? Então, vou lá, só clicar, ele já mostra Selected One Dampness, tá? Isso aqui é Maven, né? Maven, né? Então ele está mexendo no POM XML, né? Ele está definindo quais as bibliotecas que a gente precisa para esse projeto em Maven. Vamos botar o Spring Web, que é importante também, que é o que me permite ter esse Spring MVC todo funcionando, já com Tomcat, já com tudo. Então está aqui Spring Web. Vamos precisar do JPA. Então nós temos aqui o Spring Data JPA. Tá? Vamos precisar, eu vou trabalhar com PostgreSQL, então eu vou procurar o drive do PostgreSQL. Tá aqui. E como eu falei com vocês, vamos ao Jersey para poder fazer os web services. Acabou. Só isso já resolve o nosso problema. Vou clicar. Ele vai criar o projeto para mim, vai perguntar onde eu quero salvar. Vou salvar na área de trabalho. Tá? Nova pasta aqui. Vou botar aqui Spring Boot. Cria aqui dentro. Já gerou. E ele está perguntando se eu quero abrir. Vamos abrir. O projeto está aqui. Ele está me avisando que é um Maven. Então, se pode confiar nele para rodar na... Então, vamos dizer que sim. Tá? Um projeto que a gente mesmo criou e tudo. Ele está aqui, ó, se vocês conseguirem enxergar aqui, ele está aqui rodando, rodando, rodando. É importante deixar ele rodar aqui, porque ele está carregando tudo que tem aqui dentro, analisando, processando. Então, deixa ele primeiro se entender bem, né? E pronto. Bem, vamos lá. Então, vamos fazer o projeto em etapas, tá? A primeira etapa é a gente configurar o banco de dados que nós vamos usar. Essa é a primeira grande etapa. Então, eu vou rodar o pgadmin 4 aqui. Que é o gerenciador do PostgreSQL. Então tá aqui. E eu vou só criar o database, tá bom? O nome do projeto é qual? Escola, né? BD Escola, tá? Esse é o nome do banco de dados, BD Escola. Salvei. Então tá aqui. Tá criado o database, tá? Que a gente vai trabalhar nele. Muito bem. E vamos configurar agora o Spring com acesso a esse database. Como que fazemos isso, né? Vamos aqui em SRC, no Source, Main, Resources. Aí dentro de Resource você tem esse application.properties. Um arquivo vazio. Tá? Você observa que ele já define que isso aqui é o Spring Boot Properties, é o arquivo de propriedade do Spring Boot. Então, diversos parâmetros de diversas coisas que a gente tiver que fazer relativo ao Spring Boot são feitas aqui dentro. Então, a primeira parametrização que eu vou fazer no projeto é quanto a database. Então, vamos lá. Spring.datasource.url. Deixa eu aumentar o zoom. Ficar melhor para ver. Igual a JDBC. Aqui eu vou botar a URL do PostgreSQL, tá? Aí, obviamente, cada database que vocês forem usar, usa uma URL diferente, né? O nome do banco de dados que eu criei foi, já esqueci, BD Escola. Então, nós vamos botar aqui BD
escola. Então, olha lá, spring.datasource.username. O usuário do meu banco de dados aqui é Postgres. E spring. Conforme você vai usando as coisas, ele mesmo já vai... É porque ele está atualizando ali ainda, né? Aí o IntelliSense vai melhorando aí. Ponto password. O meu password aqui também é Postgres, da minha máquina. Spring.datasource.name, que é o nome do database, que é BD Escola. Agora vamos definir o driver, né? Do JDBC, que a gente conversou. Ponto .datasource. Ponto. Aí, óbvio, né? Vocês veem aqui que tem as diversas opções, né? Driver class. Vamos ver. Aí, driver class. Aí é o nome do drive também. Vocês org.postgresql.driver. Spring.jpa.hibernate, que é a biblioteca que nós usamos dentro do JPA para persistência. .dll DLL alto. E aí aqui nós temos algumas opções. Create drop, none, né? Vamos botar o create drop por enquanto, que ele vai fazer, toda vez que executar o programa, ele vai apagar o database e criar um database zeradinho conforme as classes que a gente cria. Depois, não, agora está certinho. Aí a gente bota none, aí ele para de mexer no nosso database. Vamos mandar ele mostrar as SQLs, né? Para a gente poder acompanhar tudo que está acontecendo. Depois pode desabilitar isso. Tá? Show SQL. E vamos definir o dialeto, né, que é importante, senão depois o JPA se enrola. .jpa.properties, .hibernate, .dialect, igual. Aí o dialeto é org.hibernate, .dialect, .postgre SQL dialect. Pronto. Com isso, a minha aplicação já funciona e já acesso o banco de dados. Se eu vier aqui em Spring Boot Dashboard, ele já acha que é a minha aplicação e eu posso clicar aqui para ele executar a aplicação para mim. Vamos ver se tem algum erro. Óbvio, né? A gente não fez nada ainda, né? Eu só não gosto desse azul que ele coloca, mas tudo bem. Tem um erro, vamos ver que erro é esse. É algum parâmetro que eu coloquei errado, que não era para dar erro. Deixa eu vir aqui do começo, fica mais fácil a gente ver o erro logo assim. Aqui, org. Ele diz que está errado o dialeto. Vamos dar uma olhada aqui. O que eu fiz aqui? org.hibernate.dialect.postgre SQL. Faltou um A aqui, ó. Dialect. Faltou um A. Deve ser isso. Vamos ver, ó. Ele agora vai recarregar. Deixa eu limpar aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora, se vai dar erro. Vamos rodar de novo a aplicação. Ele não rodou, né? Então não tem live reload porque não tem aplicação rodando. Ele está rodando e ainda deu um erro. Vamos ver onde eu errei agora. Digitando essas coisas é capaz de a gente digitar alguma coisa de errado, sim. Mas vamos ver aqui. Ele ainda está reclamando do dialeto. Spring.jpa.prop.hibernate.dialect.org.hibernate.postgre SQL dialect. Será que é porque eu botei um espaço aqui no final?
Vamos rodar de novo para ver. Tá. E aí, executando, eu vou parar esse primeiro vídeo. E aí, rodou. Funcionou. Era isso. Então, vamos ver, ó, na hora que eu clicar aqui, ele vai abrir o browser para mim, vai executar, e aí o Spring Boot, ele coloca esse White Label Error Page aqui pra gente, dizendo que eu não tenho nada mapeado, etc e tal, tá? É um erro que eles mesmos criam, mas quer dizer que a aplicação está rodando normalmente. Para o vídeo não ficar extenso demais, eu vou gerar um segundo vídeo com a parte 2, tá? Então a parte 1, expliquei os conceitos, expliquei como é que funciona e criei um projeto usando ele. Agora nós vamos mapear o nosso modelinho, tá? No próximo vídeo, tá bom? Senão vai ficar muito extenso. Falou então.